O programa do Jota está recebendo hoje o publicitário, o jornalista de economia, diretor proprietário da DFA Propaganda, o Davi Ferretti, meu amigo Davi Ferretti. Tudo bem, Davi? Prazer enorme recebê-lo aqui hoje. O prazer é meu de participar do seu programa, que cada vez mais está bombando aí, hein, Graças a Deus. Precisa pagar alguma coisa? Não precisa, tá? Hoje. E você sabe que muito do que a gente está conseguindo aqui hoje também é das suas dicas, né? De como fazer uma coisa bem elaborada, uma chamada bem elaborada, e a gente está seguindo e está dando resultado. Esse é o mestre Mauri que manja do negócio. Todos nós sou aqui, eu. cada um entende um pouquinho, né? Mas a gente sabe ouvir, isso que é importante. Falando em saber ouvir, conta pra gente como é que começou a sua história com a propaganda, com o marketing, com o jornalismo. Eu tenho uma brincadeirinha que eu faço quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa. Então, sempre a pessoa pergunta assim, eu deixo o pessoal muito à vontade e tal. E fala assim, olha, pergunta o que vocês quiserem. Mas como é que você começou? Eu falei, sabe o que era? Eu era um moleque muito chato, cara. E aí um dia minha mãe pegou, não aguentou, deu uma panelada na minha cabeça, comecei a fazer anúncio. Entendeu? Porra, Mas a verdade é assim, né? É isso que eu queria que você... Quantos anos você tinha de idade quando falou, pô, é isso que eu quero para minha vida? Ou é isso que eu vou tentar para minha vida? O meu sonho era sair de Amparo, não é? E ir para uma cidade maior. O sonho das pessoas na minha época era ir para São Paulo, não é? Tentar a vida lá. E eu realmente fui com 17 anos, não é? Fui morar com os meus tios. E lá, com a inspiração, inclusive, do meu primo Newton, que ele sabia que eu gostava muito de jornalismo, que meu sonho era ser jornalista e tal, ele falou, por que você não manda uma carta para o Júlio Mesquita Neto? Eu falei, tá aí, boa ideia. Aí peguei, escrevi a carta, mandei para o jornal Estado de São Paulo e fiquei. Falei, bom, imagine se alguém vai ver isso aí, né? Aquela coisa de eu mandei e está acabado, pronto. Mas aconteceu exatamente o contrário. Nós morávamos num edifício que não existia telefone na época, não é? E o doutor Júlio Mesquita pediu para ligarem no edifício vizinho, que tinha um aparelho de telefone, para me avisar que era para mim comparecer no jornal Estado de São Paulo para ser entrevistado. E a minha vida começou exatamente lá, não é? Lá no jornal eu fiz amizades muito importantes na minha vida, pessoas de um nível intelectual muito grande, não é? que me auxiliaram muito, tipo Flávio Márcio, Taquinho, o pessoal da época, do Jornal da Tarde, principalmente, foi o período assim, mais criativo do Jornal da Tarde. E, obviamente, lá também eu descobri a publicidade, não é? Porque os balcões de anúncio do Estado de São Paulo eram violentos. O Estado de São Paulo, nessa época, era dessa grossura, que, assim, sendo que 60% do jornal era de empregados procurados, certo? Bom, e esse pessoal também fazia freelance nas agências de propaganda, porque as agências não tinham assim, um redator fixo lá ou um diretor de arte. Então, eu comecei a acompanhá-los, não é? E comecei a pegar o gosto pela propaganda, até assim, passando em cima do jornalismo. Quer dizer, eu me identifiquei mais com a área da publicidade do que com a área do jornalismo. Eu achei mais interessante, mais provocativo, mais provocativo, exatamente. E a partir daí comecei a trabalhar e estou aqui até hoje. Ô Davi, voltando um pouquinho nessa sua história do seu início profissional, né? Você fez uma carta pedindo a oportunidade de ser pelo menos entrevistado. Isso. E deu certo. Deu certo. Então eu sou professor de português por formação. E eu vejo esse seu relato aí como um grande estímulo às pessoas que estão acompanhando esse programa de hoje. Porque muitas vezes, né, você fala para um aluno, precisa fazer uma boa redação, precisa se esmerar na redação, o cara fala, pô, professor chato, fica pedindo para a gente escrever, quer que a gente escreva assim, o assado e tal, e acaba não escrevendo bem. Mas atrás desse não escrever bem está também um mau leitor, né? Quer dizer, o cara não lê e por isso ele não fala bem, não escreve bem. Eu acho o seguinte, eu acho que sempre no país houve uma falta de estímulo à leitura. Né? Nós tivemos aí alguns governantes, ou um governante, que dizia que odiava livros.
Disse isso publicamente. Quer dizer, isso o presidente falando para uma nação inteira, você pega e daqui a pouco começa, que nem o Hitler, lá queimar livros na rua, né? Porque, então, mas é preciso estímulo, é preciso que as pessoas incentivem, não é? Eu, pelo menos, tive um incentivo muito grande quando eu estava no ginásio com a professora Neuza Zeni. Neuza Zeni Natariani. Realmente uma pessoa maravilhosa, de uma cultura extraordinária, né? Ô, Davi, eu ainda quero voltar a esse assunto daqui a pouquinho com você, mas eu já vou, mais ou menos, eu vou falar o que eu quero saber de você também. Naquele tempo que você mandou a carta lá pro Dr. Júlio Mesquita e acabou acontecendo tudo isso na sua vida, existia, logicamente, mas não precisa responder agora não, a máquina de escrever ou era um computador que você digitava e ele já fazia correção automática? Vamos ver a resposta dele daqui a pouquinho. AN Comunicação. Gravação de cursos. Vídeos institucionais. Gravação de programas para a TV, apresentações e shows. Gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. O programa do Jota está recebendo aqui o Davi Ferretti, que é publicitário, jornalista de economia, diretor proprietário da DFA Propaganda. Davi, a gente estava comentando aí sobre como redigir um bom texto naquele período. Quer dizer, a criatividade, a competência e tudo é a mesma coisa. Mas era datilografado esse texto, escrito à mão muitas vezes, ou você digitava no computador e pegava o corretor ortográfico lá e mandava uma carta tão legal que por isso até, talvez, que o Mesquita ficou impressionado com o seu trabalho. Você já ouviu falar daquele equipamento Olivetti? É, com certeza. Então, era uma maquinona. Era uma máquina compacta Olivetti, certo? E todo mundo... E a fita também, né? Uma fita ainda. Nossa Senhora, assim, quando aquilo... engripava, você tinha que pegar a fita, tirar, põe fita, tira a fita, põe fita. Não, era máquina de escrever mesmo. Errorex. Tanto que na DFA, o dia que você nos der a honra de uma visita no nosso hall de café, o meu diploma de profissionais do ano da Globo, ele está a par com o meu diploma de datilografia. Entendeu? Por quê? Porque foi exatamente... conseguindo colocar as minhas ideias com rapidez no papel, é que eu consegui chegar no outro diploma. E se aprendia muito também a tal da estética datilográfica, né? Quer dizer, você isso já não... fazia, não, você, você digitava e formatava bem. Curso disso? Infelizmente tive que fazer. Para ficar aquela carta bonita. Quando você pega, você olha, fala, nossa, que coisa linda. Né? Não é aquela coisa toda torta, toda... esquisita. E hoje, inclusive, né, você pega um computador, quando você digita um texto, você faz o alinhamento tranquilo. Naquele tempo não tinha esse negócio. Quando estava chegando no final da frase, a palavra era um pouquinho maior, dava um tracinho. Uma lauda tinha 20 linhas e você tinha 70 sinais. Pois é. Certo? Então, essa estética seria o quê? Seria blocado? Seria... Exatamente. Ou blocado, ou você então, fazer espaços. Fazer o espaçozinho, ou botar aquele tracinho, né? E não só o tracinho também. Mas isso não dava tempo. Né? Mas quando a gente fala em estética também, é a apresentação. Quando você terminava a carta, por exemplo, você não ia terminar a carta escrito um pedacinho aqui e deixar toda aquele parte
embaixo de branco. Quando você está buscando... E o tamanho da letra, né? É um só, não tem esse negócio de olho que você trabalha. Que é isso. Quando você está buscando, por exemplo, assim, um título para um anúncio, ou título para uma reportagem, ou mesmo um conceito, a coisa ocorre em fração de segundos. Sim. Você entendeu? Você tem que ser muito rápido, porque o pensamento ele é dinâmico, entendeu? E você não segura um pensamento como você congela uma imagem, por exemplo. Você não segura, ele já está pensando. A mente da gente é muito rápida. Então, quanto mais rápido for o instrumento que você tem para utilizar isso, melhor. Até hoje, quando eu vou desenvolver uma campanha nova, ou um conceito novo, algo que precise assim, de muita concentração, eu uso a máquina de escrever. Interessante. Cada um tem a sua forma, né? O Suassuna disse que até o fim da vida era escrito à mão os textos dele, né? Depois que eu descubro o elan vital, a pedra filosofal, aí sim, daí eu vou para o computador, daí é festa, entendeu? Aí é texto, é desenvolver o texto, mas o cerne da ideia, o cerne do conceito, esse é você descobrir o ouro. Entendeu? Sim. É a pepita de ouro que você descobre. Depois o que você vai fazer com ela, aí tem tempo. É outra questão. Aí já eu tenho alguns livros publicados também. O meu primeiro livro ele foi totalmente escrito na caneta. Caneta no caderno, né? Porque depois que a gente passava para a máquina, com a máquina de escrever. E hoje já você vai direito. Então o que acontecia? Cada vez que você vai revisar um texto seu, um texto criativo, você fala, pô, aqui não ficou legal. Então você ia amassando, jogando, fazendo uma caixa, né? Hoje não, você tem essa facilidade de utilizar o seu computador, né? Você vai digitando aquilo que você não gostou, você marca, depois você deleta e continua esse processo de criação. Isso é muito interessante. É muito legal isso aí. Tem uma passagem, o Jornal da Tarde, ele não era um jornal, era uma festa. Então, quando no encerramento da edição, era assim, era no 5º andar, né, da Major Quedinho, o lado direito era a redação do Estado de São Paulo, que era tudo formal, aquela coisa, e do lado esquerdo o Jornal da Tarde, que era só a moçada. O encerramento da edição, o chão era coberto de papel amassado. Eu passei por isso também em jornais aqui da própria cidade de Amparo. E voltando à questão da estética datilográfica, eu aperfeiçoei mais essa maneira de escrever, ficar tudo bonitinho no papel, com o senhor Geraldo dos Santos, que foi diretor da Câmara Municipal, diretor de secretaria. Eu era diretor de departamento também na Câmara, e ele me instruía, ele falava, Melo, fica mais bonito se fazer um ofício assim, e a gente acaba aprendendo com quem sabe um pouco mais. Eu acho assim, não é que cada época tem o seu zelo profissional. Sim. Então, você não pode achar que, por exemplo, seria falta de perspectiva histórica, por exemplo, eu falar que o seu mentor, por exemplo, mas que ideia mais absurda. Não, isso era válido na época dele. É uma carta de apresentação bonita. Uma outra coisa que eu quero também salientar, quando você falou a respeito de redação, todo mundo acha que, por exemplo, assim, a redação publicitária, principalmente, ela é uma obra de criação. Então eu quero que você fale sobre isso no próximo bloco. Ok. Preste atenção nessa entrevista, que é uma verdadeira aula também de promoção, de publicidade, de propaganda, de marketing, com o publicitário Davi Ferretti. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Melo.
Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Melo de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota está recebendo hoje o publicitário, jornalista de economia, diretor proprietário da DFA Propaganda, o Davi Ferretti. Davi, a gente estava conversando sobre essa questão da redação, né? Então nós sabemos que existe aquela redação que você faz para a escola, a redação de jornal é diferente da redação de rádio, a redação de rádio é diferente da redação de televisão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa variação dessa questão ligada à redação. Eu posso dizer assim, a redação publicitária, por exemplo, que todo mundo pensa que é algo simplesmente imaginativo e que você vai descrevendo, etc. Não é bem assim. Tem um objetivo. Né? Exato. Eu costumo dizer que a redação publicitária ela é uma obra de engenharia. Não é? É a arte de você construir frases dentro de um conceito ligado aos objetivos que o cliente quer, não é? Então ela é uma obra de engenharia, é como se você fosse colocando parafusos e porcas e apertando. Por quê? Porque qualquer entrelinhas ou qualquer linha que você leia de um texto, por exemplo, você vai entender a mensagem e vai saber do que se está se falando. Já a redação jornalística já é completamente diferente, quer dizer, você tem que descrever, já é um fato, tanto que toda a redação, toda a reportagem de jornal, você vê que tem um lead, não é? O lead, ele descreve mais ou menos a matéria. Então, é um resumo da matéria, é um lead, não é? Depois vem a matéria. Sim. Então, se você não quer ler a matéria, você já leu o lead, você já sabe do que se trata. E aí, o bom lead é aquele que faz com que você leia a matéria. Porque a gente normalmente fala assim, o cara lê muito jornal, mas ele é leitor da matéria, não, ele lê todas as manchetes. Só lê as manchetes. Isso é comum, né? Então, e a propaganda, o texto comercial, ele já tem, o publicitário já tem essa outra visão, quer dizer, eu preciso convencer o cliente da verdade que o meu cliente deseja passar, a mensagem que ele deseja passar. E assim, muita gente acha, por exemplo, que as pessoas não gostam de ler, que as pessoas têm preguiça de ler. Isso é um estereótipo que existe no mercado brasileiro, bem entendido, porque, obviamente, se for no mercado norte-americano, por exemplo, o volume de livros e de edições é fantástico, né? Não tem nem comparação com o Brasil, né? Tanto que aqui você vê que as grandes livrarias estão aí em recuperação judicial, né? Que acho que é esse o termo, né? Então, mas não é isso aí. O problema também é o seguinte: o livro é muito caro no Brasil, não é? Embora o papel seja subsidiado, é uma coisa que até que não dá para entender isso. E também eu acho assim que muitas vezes, não é? Como você escreve, entendeu? Para prender a atenção das pessoas. Eu acho que é uma coisa assim, que tem sempre dois lados, né, para você ver, né? Existe o lado econômico, existe o lado do talento, e assim vai. Se convencionou que não faça texto muito grande porque ninguém lê. Não, é o contrário, sempre foi o contrário. Quanto mais você escreve, mais você explica. Entendeu? Óbvio que você não vai fazer um anúncio com 2 páginas de texto, que aí fica meio complicado, dependendo, obviamente, do assunto e do produto. Mas as pessoas leem, sim. Isso é uma coisa assim muito interessante, realmente. Ô, Davi, eu quero que você fale um pouquinho também sobre mídias sociais. Qual o conceito de mídias sociais que você utiliza para explicar esse detalhe todo para a gente? Porque falar mídia social fica uma coisa meio vaga para muita gente. Eu gostaria que você detalhasse essa questão. A verdade é assim, né? Nós temos lá agora, nós vamos lançar agora, a partir da semana que vem, uma área nova lá na DFA, que é o DigiSphere. É uma esfera digital. Então, o que ela providencia, por exemplo? Ela une aquilo que a gente chama de outbound com o inbound.
não é? O outbound é a mídia tradicional, seria o jornal, TV, rádio, outdoor, anúncios, etc. E o inbound é a mídia digital, as mídias sociais, inclusive. O que acontece é que no Brasil as coisas sempre começam pelo telhado. É impressionante. Então, por exemplo, a mídia social virou a palavra de ordem, não é? Para nós, ela é mais uma ferramenta. A publicidade é uma grande caixa de ferramentas. Você abre essa caixa e lá dentro tem chave de fenda, tem chave inglesa, porca, etc. e tal. Cada ferramenta tem a sua aplicação. Sim. Você não tira uma porca com uma chave de fenda e você também não vai tirar um parafuso com uma chave de roda, por exemplo. Exatamente. Certo? Então, é preciso dosar muito isso daí. E o que está acontecendo, isso já está acontecendo nos Estados Unidos, é uma tomada de consciência a respeito disso, porque aqui no Brasil, a classe empresarial ela se voltou toda para a mídia social, porque é barato, entendeu? Então, você, com pouca verba, você veiculou, faz Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. E acaba não atingindo todos os objetivos. Não, veja, você consegue uma série de coisas chamadas likes, entendeu? Só que você não paga contas com likes. Exatamente. Entende? Então, quer dizer, quando isso aí tudo funciona, quando ela faz parte de um planejamento que envolve as duas áreas, a mídia tradicional e a mídia digital, a mídia social. Você precisa ter um conceito, você precisa explicar para as pessoas o porquê que você tem que olhar para mim e não para o outro. Okay. Entendeu? Nós vamos então para uma mensagem comercial, a gente volta daqui a pouquinho com o Davi Ferretti e eu vou querer saber também do Davi Ferretti sobre essa questão de mais uma divisão, né, da DFA Propaganda, que é a Via Startup. AN Comunicação. Gravação de cursos. Vídeos institucionais. Gravação de programas para a TV. Apresentações e shows. Gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. O programa do Jota está recebendo hoje o publicitário, jornalista de economia, diretor proprietário da DFA Propaganda, o Davi Ferretti. Davi, eu estou sabendo que a DFA Propaganda está com mais uma divisão, né? E nessa nova divisão vocês estão desenvolvendo o Via Startup. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A Via Startup, ela foi uma divisão criada devido a uma observação de mercado das pessoas que tentavam empreender e acabavam perdendo todo o seu capital nessa trajetória. É uma realidade no Brasil, né? Segundo o IBGE, por exemplo, 80% das micro e pequenas empresas não sobrevive, não passa do primeiro ano. Segundo o Sebrae, 1 em cada 4 empresas não sobrevive. Não é? Então, eu tive vários exemplos de amigos, por exemplo, que tentaram empreender, trabalharam como funcionários a vida toda, aí saíram da empresa com um pequeno capital, tentaram empreender e perderam tudo. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: espera um pouquinho, por que nós não podemos fazer o seguinte, criar uma divisão que auxilie essas pessoas a tomar o caminho correto?
Da forma correta. Da forma correta, não só do ponto de vista, porque o Sebrae, eu sempre digo assim, o Sebrae, ele dá o peixe, certo? E esse dar o peixe significa uma série de coisas muito importantes para as pequenas e médias, micro e pequenas empresas, e até para as startups de tecnologia, assim vai. Mas nós, via startup, nós ensinamos a pescar, certo? Então, depois que ele ganhou o peixe, que ele viu que o peixe é bom, que ele, nós ensinamos ele a ir lá e pescar novamente. O que significa isso? Significa o seguinte, não deixar o trem sair da linha, entendeu? É acompanhar essa atividade em todos os seus momentos para que a pessoa tenha uma direção correta a seguir. Não é? Tanto que, para isso, nós desenvolvemos alguns programas, por exemplo, que na primeira entrevista a pessoa já tem condições de saber se ela vai empreender ou não. Certo? Se nós vamos dizer para ela, olha, você tem as condições para empreender, para abrir uma micro ou pequena empresa, ou não. Então isso, de uma certa forma, eu considero até uma utilidade pública, entendeu? Nós estamos fazendo alguma coisa, estamos usando a experiência da DFA de quase 40 anos, que faz 40 anos em 2020, né? Para, como é que se diz assim, fornecer um aconselhamento confiável, né, com solidez, para que essas empresas e essas pessoas não percam o seu capital numa aventura que não tem retorno nenhum. E o que é interessante frisar aqui que você está dizendo da Davi Ferretti, da DFA, propaganda, que tem 40 anos, mas assim, constantemente se renovando, se reciclando. E muitas vezes a gente observa também, nesta cidade, em muitas outras cidades, no mundo inteiro até eu acho, o camarada, ele fala, vamos montar uma padaria porque o meu vizinho montou uma padaria e ficou rico. Ou então eu herdei uma padaria ou uma outra empresa qualquer de família e eu vou fazer exatamente como meu pai, o meu avô, o meu bisavô faziam e que dava certo, que ficaram ricos. Mas o mercado mudou, a mentalidade das pessoas mudaram. E vocês atualizam esse conhecimento, né? Até voltando ao assunto porque obviamente o Via Startup ela envolve todas as áreas, né, que a empresa precisa, né? E tem até um caso, voltando ao caso das mídias digitais, sociais, por exemplo, né? A DFA desenvolve esse tipo de trabalho desde 1997. Né? A gente vem acompanhando já esse trabalho. E isso também é uma coisa muito interessante, que num voo de São Paulo para Nova York, eu conheci um diretor de uma empresa lá em Nova York chamada Sneakways. E ele ofereceu para ir lá, tá? E nós estávamos buscando conhecimentos dentro dessa área. E ele me deu o cartão, fez o convite, achando que eu não iria aparecer lá no dia seguinte. Então, todo o nosso conhecimento dessa mídia digital vem de lá de Nova York, dessa Sneakways, desde 97, produzindo sites e todas as ferramentas do mundo digital que são usadas hoje, né? E evoluindo sempre, né? Quer dizer, aprendendo, sem parar, preguiça, de jeito nenhum. Não pode parar. E com relação, então, a essas empresas que, porque deu certo com o meu vizinho, tem que dar certo comigo também, mas às vezes a ferramenta que eu utilizo é equivocada, ou porque o meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu pai faziam dessa forma, eu vou fazer também, e o mercado está também nessa mudança constante. Isso tem, vamos dizer assim, tem sequência ou tem sentido? Para resumir isso, eu vou te dizer o seguinte, o presidente da Sony, já falecido, ele dizia o seguinte, que o pior lugar para se ver o mercado é dentro de um escritório. Entendeu? Então eu acho que as pessoas devem ir para a rua e saber exatamente quem é o seu consumidor, o que ele pensa e o que ele quer. Pensar fora da caixinha, né? Exatamente. Então, por aí. Davi, muito obrigado pela sua participação no programa do Jota. Eu fico muito feliz em tê-lo recebido. Espero que você volte em outras oportunidades, porque a gente sempre aprende um pouquinho mais ouvindo a sua experiência, sua história de vida. Agradecemos em nome de toda a equipe do programa do Jota e da equipe aqui do Ponto Shop Web TV. Muito obrigado.